Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje aqui a gente vai conhecer um pouco, sobre o Japão, que é conhecido aí como uma pequena grande nação. Então vamos entender aí por que essa denominação, uma pequena grande nação, ok? Então o Japão, é um país insular que está localizado no Oceano Pacífico e é marcado aí por intensas influências da China. É a Terra do Sol nascente, como também ficou conhecida, é famosa no mundo inteiro por diversos motivos. Dentre esses motivos, a gente pode citar aí as atividades sísmicas, como também terremotos, tsunamis e as erupções vulcânicas, né? Então, o Japão, ele sofre bastante, com esses fatores naturais aí. Onde destaca aí outro grande, fator, que é a economia fortemente estruturada, que já provou, ao longo da sua história, grande poder de recuperação diante de momentos de crise. Então, o Japão se destaca aí, com uma economia fortemente estruturada, porque sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou totalmente destruído, onde os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, onde foi totalmente destruído. Então, esses locais aí tiveram que recuperar toda a sua economia. Então, o Japão, ele passa por todos esses problemas, por todos esses fatores aí, mas mesmo assim ainda mantém sua economia fortemente estruturada, ok? Terra do Sol Nascente. Por que esse nome Terra do Sol Nascente? Aí está a bandeira, do Japão, onde esse círculo vermelho na porção central da bandeira representa o Sol. Então, esse círculo vermelho aí, no centro da bandeira representa o Sol. Por que representa o Sol? Porque o Japão é um país, está localizado mais ao leste, e por isso disse que é um dos primeiros locais a receber o sol. Daí a origem do termo Terra do Sol Nascente, Terra do Sol Nascente, devido aí à localização do Japão ser localizado mais ao leste, E dizem-se que é um dos primeiros locais aí a receber o sol, a receber os raios solares. Então, por isso que ficou conhecido aí como Terra do Sol Nascente. Um país pobre em recursos naturais, Então, o Japão aí se destaca como sendo um dos países pobres em relação aos recursos naturais. É um país arquipélago, que está situado no extremo oriente do continente asiático e banhado pelo Oceano Pacífico. Então, o Japão é um país arquipélago, que está aí situado no extremo oriente do continente asiático, localizado aí no continente asiático e que é banhado pelo Oceano Pacífico. Possui uma área de aproximadamente 372 mil quilômetros quadrados, apresentando uma população com cerca de 128 milhões de habitantes, onde a sua maioria está concentrado aí nas planícies litorâneas, Então, a maioria da população do Japão está localizado, em sua maioria, nas planícies litorâneas, porque são as áreas mais planas, são aquelas áreas de fácil acesso, certo? Tá aí ao lado o mapa, do Japão, mostrando aí para vocês a localização dele aí no continente asiático, banhado pelo Oceano Pacífico, certo? Traz aí com sua capital, Tóquio. O Japão possui 4 ilhas principais. E quais são essas ilhas aí? Então, aqui é Hokkaido, É o nome de uma das ilhas principais. Kyushu, que é a maior em território, onde também está localizado aí Tóquio, Shikoku e Kyushu, Então, aí são as 4 ilhas principais que se destacam aí no Japão, onde traz predominantemente um clima temperado na porção norte, Está localizado aí
mais ao norte, destacando o clima temperado, e na porção sul destaca aí o clima subtropical, certo? Sua vegetação é composta principalmente de florestas, onde na porção norte predomina a floresta temperada do tipo conífera, e na porção sul predomina a vegetação subtropical. Então vejam aí, gente, a vegetação ela depende muito do tipo de clima. Como aí na porção norte predomina o clima temperado, a vegetação também predominante vai ser as florestas temperadas, né, a vegetação temperada do tipo conífera. Já ao sul destaca o clima subtropical e com uma vegetação também subtropical, porque a vegetação, né, ela depende do clima para poder haver o seu desenvolvimento. Em relação ao relevo, a maior parte do território japonês é montanhoso, né? Então, esse seu relevo aí, na maior parte, é montanhosa, né? Onde destaca aí o ponto culminante, que é o famoso Monte Fuji, que traz como sua altitude 3.778 metros de altitude. Onde apenas 16% do território é formado por planícies, né? Então, preste atenção aí. Relevo, as características principais do relevo, traz aí em sua maior parte áreas montanhosas e apenas 16% do território é formado por planícies, destacando aí o seu ponto culminante, né? Seu ponto mais alto, que é o famoso Monte Fuji. Nas quais encontra-se, nas planícies, né, encontra-se as tradicionais atividades agrícolas de rizicultura. E o que é essas atividades de rizicultura? É a cultura de arroz. Então, é nas planícies, né, que se encontram aí as atividades agrícolas de rizicultura, ou seja, a cultura de arroz. Já na hidrografia, é marcada por rios de pequena extensão e que também apresenta corredeira ao longo de seu percurso, né? Então, em relação à hidrografia, o Japão não tem tanto destaque por apresentar rios aí de pequena extensão e por também apresentarem, né, corredeiras ao longo de seu percurso. O país é carente de produção e também de reserva de recursos minerais, metálicos e energéticos. Então, além, né, do país ser pobre em recursos naturais, né, destaca aí a sua carência principal, que é a produção e reserva de recursos minerais, metálicos e energéticos. As duas importantes atividades econômicas do Japão são a atividade agrícola, né, que se destaca aí a rizicultura, cultura de arroz, e também a pesca, né? A pesca que é outra atividade importante. Ressaltando mais uma vez, as duas importantes atividades econômicas do Japão são a atividade agrícola e também a pesca. Aí, em relação ao aspecto físico, né, o relevo insular. O que é um relevo insular? Aquele relevo, né, que está localizado aí, vamos dizer, mais em áreas rosas, né, com maior dificuldade em relação ao seu acesso. As 4 ilhas principais, como já foi destacado, Ryukaido, Oshun, Shikoku e Kyushu. Então, são as 4 ilhas principais aí. O mapa ao lado mostra o Japão é dividido em 9 regiões, né, 47 províncias e possui as 4 ilhas principais, ok? Em relação aos recursos energéticos, são os recursos limitados, né, de energia do Japão e sua enorme demanda, né, significa que aproximadamente 80% do seu fornecimento depende de fontes vindas de fora do país, né? Então, como não possui esses recursos, ou seja, são limitados, então o Japão depende aí, né, da importação desses recursos de outros países. Com a diminuição das exportações de petróleo dos países asiáticos, principalmente China, Indonésia, né, o Japão passou a depender ainda mais do petróleo do Oriente Médio.
Então, como aí houve a diminuição, né, em relação à exportação do petróleo, tanto da China e da Indonésia, o que o Japão fez? Passou a depender ainda mais do petróleo do Oriente Médio, né? Então, para reduzir os riscos de escassez energética, o Japão fez o quê? Tomou medidas de armazenamento de petróleo, fomentando o desenvolvimento independente de recursos e promove aí a cooperação com os países produtores de petróleo, né? Então, o Japão, né, quando viu aí a sua redução, o risco que estava correndo, né, em relação à escassez desses recursos energéticos, começou a tomar as suas medidas, né, como por exemplo o armazenamento de petróleo, né, fomentando aí o desenvolvimento independente de recursos e também promovendo a cooperação com os países produtores de petróleo. Desde 2002, vigora no Japão aí a Lei Básica de Políticas Energéticas. Então, o que é essa política? O que é que ela visa? Qual é o objetivo dessa política? Essa lei, né, estabelece aí os princípios da política energética básica de garantia de gerenciamento de energia estável, como também harmonia com o meio ambiente, utilização de mecanismos de mercado e também autorizar a preparação de um plano de energia básico que promovam uma abordagem sistemática total e em longo prazo das políticas relacionadas com a demanda e com o gerenciamento da energia, né? Então, a preocupação do Japão, né, em relação à escassez desses recursos energéticos, tomando como as medidas, né, como uma das medidas principais, criou-se aí essa lei, né, Lei Básica de Políticas Energéticas, com esse objetivo de garantia de gerenciamento de energia estável, como também a harmonia com o meio ambiente, utilização de mecanismos de mercado, autorização e preparação de um plano de energia básico, né, para poder promover uma abordagem sistemática total e em longo prazo, né, das políticas também relacionadas com a demanda e com o gerenciamento da energia. Então, é uma política aí para que não haja, né, essa escassez repentina, que aí já esteja preparado caso isso aconteça. A energia nuclear foi promovida, né, como meio de reduzir a dependência do petróleo. Então, a energia nuclear ela surgiu aí com o objetivo de reduzir a dependência do petróleo. Mas o grande terremoto do leste do Japão e o tsunami de março de 2011 provocaram um acidente na central nuclear de Fukushima, da Companhia Hidrelétrica de Tóquio, né? Então, com esses ocorridos aí em 2011, produziram-se várias explosões que danificaram as instalações da central e causaram emissões de substâncias radioativas na atmosfera e o acúmulo e vazamento de água contaminada, né? Então, a energia nuclear, então, no Japão já não dá mais para substituir aí o petróleo, né? Que era uma das formas de substituição caso o petróleo entrasse em escassez. Só que aí com esse terremoto, né, do leste do Japão, que aconteceu, e também do tsunami, que aconteceu em 2011, provocaram esse acidente na central nuclear de Fukushima, onde aí produziram várias explosões, danificando as instalações da central e causando a emissão de substâncias radioativas na atmosfera e o acúmulo e vazamento de água contaminada. Então, aquilo que era para ajudar, fez o que? Fez foi atrapalhar, fez foi contaminar aí a água, né, que é de suma importância para a população. Como também a poluição atmosférica, né, como aí conseguimos respirar um apuro se aí o ar está totalmente contaminado. Então, o Japão sofre com esses problemas aí. Gente, em relação a esse conteúdo, paramos por aqui, né?
Na próxima aula vamos dar sequência ainda a esse conteúdo. Até a nossa próxima aula.